O caso mais estranho já registrado. Capítulo 1. O dia em que Mariana desapareceu. Eu ainda lembro do cheiro da chuva naquela manhã. Era 8 de abril de 2010. Uma quinta-feira comum demais para se tornar inesquecível. O céu estava pesado, daquele cinza que não ameaça tempestade, mas também não promete sol. Um dia morno, sem presságios, ou pelo menos era o que parecia. Mariana Mendes desapareceu às 7h43 da manhã. Esse horário nunca foi confirmado oficialmente, mas foi o último registro concreto que tivemos dela. O último momento em que sua existência pôde ser provada por algo que não fosse memória, suposição ou fé. Ela tinha 26 anos, professora de biologia em uma escola estadual. Não bebia, não usava drogas, não tinha histórico de depressão, dívidas ou conflitos conhecidos. Era o tipo de pessoa que a gente descreve como normal demais para protagonizar uma tragédia. E talvez por isso tudo tenha sido tão perturbador. Naquela manhã, Mariana saiu de casa como fazia todos os dias. Morava sozinha em um pequeno apartamento no bairro Jardim das Oliveiras, um lugar silencioso, onde os vizinhos sabiam o nome uns dos outros, mas não sabiam nada de verdade. Ela foi vista pela última vez na portaria do prédio, às 7h41, segundo as câmeras internas. Usava uma blusa azul clara, jeans escuro e carregava uma bolsa preta transversal. O porteiro, seu Antônio, disse mais tarde que ela sorriu e comentou algo banal. Acho que hoje vai chover. Nada fora do normal. O problema começa exatamente aí, porque Mariana nunca chegou ao trabalho. E mais estranho ainda, ela nunca saiu do prédio. As câmeras externas que davam para a rua não registraram sua saída. Nenhuma imagem, nenhuma falha aparente, nenhum ponto cego conhecido. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado entre a porta do elevador e a calçada. No começo achavam que era erro técnico, isso acontece. Câmeras falham, a gente se confunde, mas o erro se repetia em tudo. O cartão de transporte dela nunca foi usado. O celular permaneceu desligado a partir das 7h44. O celular foi localizado pela última vez, dentro do prédio. No terceiro andar, o apartamento dela ficava no quinto. A polícia foi acionada ainda naquele dia, por volta das 18 horas, quando Mariana não apareceu para dar aula, não atendeu ligações e não respondeu mensagens, algo completamente fora do seu padrão. Quando entraram no apartamento, encontraram tudo em ordem. A cama estava arrumada, o café da manhã parcialmente preparado, uma xícara limpa sobre a pia, como se tivesse sido lavado minutos antes. Nenhum sinal de luta, nenhuma mala faltando, nenhum bilhete, mas havia uma coisa estranha. A bolsa dela não estava ali, e oficialmente ela nunca saiu com ela. No quarto, encontraram o celular, reserva guardado na gaveta, descarregado há semanas. O principal, aquele que ela usava todos os dias, jamais foi encontrado. Foi aí que o caso deixou de ser apenas um desaparecimento. Nos dias seguintes começaram a surgir relatos estranhos. Uma vizinha do térreo afirmou ter visto Mariana voltando para o prédio por volta das 9 horas da manhã, 2 horas depois do horário em que ela supostamente já estaria no trabalho. Disse que ela parecia confusa, andando devagar, olhando para o chão. O problema? Naquele horário, a polícia já afirmava que Mariana estava desaparecida. Outra testemunha, o entregador, disse ter cruzado com ela na rua principal do bairro, perto do ponto de ônibus, mas descreveu uma roupa completamente diferente. E então veio o detalhe que fez o caso explodir nacionalmente. Às 23h17 daquela mesma noite, um e-mail foi enviado da conta pessoal de Mariana para o próprio endereço. O assunto dizia apenas: eu tentei voltar. O corpo do e-mail estava vazio. O IP apontava para uma rede pública, a de uma praça a quase 6 quilômetros de distância do prédio, câmeras da região. Nenhuma imagem dela. E foi nesse momento que os investigadores começaram a usar uma expressão que nunca deveria aparecer em um relatório policial: inconsistência espacial. A partir dali, nada mais fez sentido. E quanto mais se procurava por Mariana Mendes, mais parecia que ela nunca tinha estado ali. Capítulo 2. O que não deveria existir. A polícia tratou o caso de Mariana Mendes como um desaparecimento comum por exatas 48 horas. Esse foi o tempo que levou para tudo sair do controle. O delegado responsável, Eduardo Lemos, tinha 22 anos de carreira e uma fama sólida. Resolvia casos rápidos, evitava teorias extravagantes e confiava nos fatos.
Para ele, pessoas desaparecem todos os dias. Fogem, se cansam, recomeçam em outro lugar. Simples. Mas o caso de Mariana se recusava a ser simples. Na manhã do dia 10 de abril, 2 investigadores retornaram ao prédio para uma nova varredura. O objetivo era revisar o sistema de câmeras com mais atenção, quadro a quadro, em busca de falhas técnicas. Foi aí que algo apareceu. Entre o momento em que Mariana entra no elevador e o momento em que ela deveria sair no térreo, havia um intervalo de 18 segundos sem imagem. Não era comum, mas também não era impossível. O problema era o que veio depois. No horário exato de 7h43 e 12 segundos, um frame isolado surgiu no sistema, um único quadro, sem continuidade antes ou depois. Nele era possível ver o corredor do térreo, e alguém estava ali. Não era totalmente nítido. A câmera estava levemente desfocada, mas dava para reconhecer a silhueta, feminina, magra, usando algo claro na parte superior. O detalhe que gelou a sala de monitoramento foi outro. A figura estava de costas para a câmera, com a cabeça inclinada de um jeito antinatural, e parecia estar olhando diretamente para o elevador, que naquele exato segundo ainda não havia aberto. A imagem não correspondia a nenhum horário real do sistema. Era um fragmento fora da linha do tempo. Quando ampliaram o frame, perceberam algo ainda pior. A pessoa não projetava sombra. O arquivo foi anexado ao inquérito, mas recebeu uma observação estranha. Possível falha de renderização do sistema. Ninguém acreditou muito nisso. Capítulo 3. A mulher que voltou. 3 dias depois do desaparecimento, a família recebeu uma ligação anônima. A voz era feminina, jovem, trêmula. Ela voltou. O telefone desligou antes que qualquer pergunta fosse feita. A polícia rastreou a chamada até um orelhão, desativado havia anos, localizado a 4 quadras do prédio de Mariana. Quando chegaram lá, encontraram algo que deixou todos em silêncio. Sobre o aparelho enferrujado, alguém havia deixado uma bolsa preta. A bolsa de Mariana, dentro, estavam todos os objetos pessoais. Carteira, documentos, chaves, maquiagem, tudo em perfeito estado. Exceto uma coisa, o celular. Não estava lá. No fundo da bolsa, dobrado com cuidado, havia um papel arrancado de caderno. A caligrafia era reconhecível. Era dela. Se você está lendo isso, é porque eu não consegui sair. A frase terminava ali. Nenhuma explicação. Nenhuma data. O detalhe mais perturbador, no entanto, era o horário registrado pela perícia no papel. A tinta ainda estava fresca. O laudo indicava que a mensagem havia sido escrita menos de 1 hora antes da bolsa ser encontrada. Ou seja, Mariana estaria viva. Naquela mesma noite, o porteiro do prédio pediu afastamento. Disse que não conseguiria mais trabalhar ali. Quando pressionado, contou algo que nunca havia relatado antes. Na madrugada anterior, por volta das 3h12, ele ouviu o elevador subir sozinho, parar no 5º andar e descer vazio. Logo depois, alguém bateu na porta da guarita. Ele não abriu. Disse que reconheceu a voz. Era a de Mariana, mas ela falava de um jeito estranho, como se estivesse repetindo frases que não entendia. Eu errei o caminho. Não era para estar aqui. Quando o segurança criou coragem para olhar pelas câmeras, não havia ninguém. A porta de vidro estava fechada e o elevador parado no térreo com as portas abertas. Capítulo 4. O ponto onde tudo começa a falhar. A partir desse momento, o caso deixou de ser tratado como desaparecimento comum. Os relatórios passaram a conter palavras como inconsistência temporal, interferência externa e evento não categorizado. Mas o que realmente assustou foi o que aconteceu na semana seguinte. Uma estudante de arquitetura, que morava a 2 quadras do prédio, jurou ter visto Mariana sentada em um banco de praça, encarando o nada. Quando tentou se aproximar, a mulher levantou o rosto e não tinha olhos. Não no sentido literal. Era como se houvesse algo ali, mas não olhos humanos. A jovem entrou em pânico, correu e quando olhou para trás, o banco estava vazio. Naquela noite, às 23h17, o mesmo horário do primeiro e-mail, outro foi enviado. Desta vez, para o endereço da mãe de Mariana. Assunto: eu não devia ter voltado. Corpo da mensagem: aqui não é o mesmo lugar. Capítulo 5. O erro que não deveria existir. Existe um momento em toda investigação
em que o problema deixa de ser o que aconteceu e passa a ser o que não deveria ter acontecido, mas aconteceu mesmo assim. Foi exatamente isso que ocorreu quando o perito digital Henrique Salgado decidiu revisar os arquivos brutos do sistema de vigilância do prédio, não as cópias, mas os dados crus, armazenados antes de qualquer compressão. Ele trabalhava sozinho naquela noite. Às 2h17, enquanto analisava uma sequência aparentemente corrompida, notou algo impossível. O sistema registrava 2 eventos simultâneos no mesmo local, com diferença de apenas milissegundos. Era como se o prédio tivesse existido em 2 estados ao mesmo tempo. Em um deles, tudo seguia normalmente. No outro, Mariana ainda estava lá, não como uma pessoa inteira, mas como uma espécie de sombra sólida, deslocada do espaço. Quando Henrique ampliou o contraste, percebeu que aquela forma aparecia repetidamente em diferentes pontos do prédio, sempre por menos de um segundo, como um reflexo atrasado da realidade. Ele descreveu depois, em depoimento sigiloso, não parecia que ela estava andando, parecia que o lugar estava tentando lembrar dela. Foi aí que surgiu o termo que nunca deveria ter sido usado em um relatório oficial: deslocamento residual. Capítulo 6. A teoria que ninguém quis assinar, um grupo restrito de investigadores começou a trabalhar fora do protocolo. Nada oficial, nada registrado. Eles cruzaram dados de energia elétrica, falhas de sinal, variações magnéticas e relatos de moradores. Descobriram algo assustador. Durante os horários em que Mariana aparecia, havia picos anormais no campo eletromagnético da região. O prédio havia sido construído sobre o que antes era uma antiga subestação desativada oficialmente, pelo menos. Arquivos antigos indicavam testes realizados ali nos anos AIT, estudos sobre ressonância elétrica e comportamento da matéria sob campos instáveis. Nada conclusivo, tudo encerrado, mas os padrões elas coincidiam demais. A hipótese passou a ser sussurrada entre eles. Mariana não havia desaparecido. Ela havia deslocado não no espaço, mas no estado da realidade, algo como cair entre 2 frequências. Ela ainda existia, só não no mesmo plano de consistência. Parte final. Capítulo 7. A voz entre os ruídos. O terceiro e-mail chegou exatamente 7 dias depois do desaparecimento. Dessa vez, foi enviado para dezenas de contatos aleatórios, colegas de trabalho, antigos amigos, um número de telefone que nem existia mais. O texto era maior. Eu consigo ver vocês, não como antes. É como olhar através de água grossa. O lugar onde estou não é escuro. Ele é repetido, tudo acontece várias vezes, mas nunca igual. Às vezes eu escuto vocês pensando em mim. Isso dói. Eu tentei seguir o caminho de volta, mas ele muda quando eu chego perto. Se alguém estiver lendo isso, não tentem me trazer de volta. Eu acho que isso piora. O e-mail não tinha origem rastreável, mas havia um detalhe novo, anexado à mensagem. Um arquivo de áudio. Duração 6 segundos. Quando reproduzido, o som era quase imperceptível. Um ruído grave, contínuo, como um trem distante. No segundo 4, porém, algo se destacava. Uma respiração e uma voz baixa muito próxima do microfone dizendo: eu não caí. Eu atravessei. Capítulo 8. Quando o mundo começa a falhar. Depois disso, os relatos se multiplicaram. Pessoas começaram a ver versões atrasadas de si mesmas, em reflexos. Objetos surgiam onde não estavam segundos antes. Relógios paravam exatamente às 7h43. A imprensa nunca ligou esses eventos ao caso de Mariana, mas quem acompanhava de perto sabia, o mundo parecia desalinhado. O detalhe mais assustador veio 3 meses depois. Uma nova câmera foi instalada no saguão do prédio. No primeiro dia de funcionamento, às 7h43 da manhã, ela captou uma imagem. Mariana estava ali de frente para a câmera. Diferente das outras vezes, ela parecia consciente, olhou diretamente para a lente e sorriu. Antes de desaparecer, seus lábios se moveram lentamente, formando uma frase que ninguém conseguiu ouvir. Mas a leitura labial foi clara, ela disse. Já não é seguro ficar desse lado. Capítulo 9. O registro final. O caso foi oficialmente encerrado em 2014, classificado como desaparecimento sem indícios conclusivos. Mas um arquivo permaneceu selado. Um último registro, arquivado por um técnico que pediu exoneração no dia seguinte. O nome do arquivo: Mendes M.
última versão, log e conteúdo. Se alguém encontrar isso, significa que o limite foi ultrapassado. O que aconteceu comigo não foi um erro, foi uma correção. O mundo não é estável, ele só finge ser, e agora ele sabe que nós sabemos. E assim, chega o fim dessa história. E hoje, quando alguém menciona o nome Mariana Mendes, há quem diga que sente um arrepio súbito.